Uma ótima para quem está iniciando a semana. Deixa eu já pegar os textos aqui. Aquele texto de Colossenses 2, verso 16, eu dei mais uma cavucada naquilo lá, né? Tá-se lá no verso 14, havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças. É assim que está lá no texto. Que ordenanças são essas aí? Aí eu fui dar uma cavucada, né? Eu fui aprofundar mais e aí eu comecei a pesquisar. E aí eu descobri o que que era. Eu vou postar aqui. Aí, deixa eu só arrumar aqui. Aí. Perfeito. Agora eu vou fixar ele aqui, ó. Vixe, como é que faz aqui? Eu não sei como é que faz para fixar aqui não, mas vamos lá. Olha lá o que está escrito, ó. De acordo com a Bíblia, a morte de Cristo aboliu a lei cerimonial e ritual do Antigo Testamento, que incluía Colossenses 2:14 e 17, né? A lei que continha ordenanças contrárias a nós, que era contrária a nós, foi abolida pela morte de Cristo. Efésios 2:15. A lei dos mandamentos que estavam em forma de ordenanças foi abolida pela morte de Cristo Jesus. Olha lá, ó. Hebreus 7:12. É por isso que o texto está dizendo: a mudança de sacerdócio faz-se necessariamente mudança da lei. Na Torá existiam 613 itens lá dentro, são mandamentos aqui lá, que nos tempos de hoje já não serve mais. Dos 613, alguns saiu fora, não serve mais. Os outros ficou. Se você for fazer uma pesquisa aprofundada no Novo Testamento, você vai encontrar os 9 mandamentos espalhados no Novo Testamento em vários capítulos diferentes. Eu vou deixar a lista aí nos comentários também. Agora vamos lá. Nós sabemos que toda a escritura é divinamente inspirada, né, por Deus para correção, exortação, para disciplina, arrependimento, entre outras coisas, certo? Só que se a gente for olhar 2 Coríntios 3, né, do verso 11 até o 15, você vai encontrar assim lá dentro do texto, ó: está por levantar a lição do Velho Testamento ao qual foi por Cristo abolido. O que no Antigo Testamento foi abolido que não serve mais no tempo da graça? Tá aí, ó. Leis sobre sacrifícios e ofertas, leis sobre a impureza e ritual, leis sobre a observância de dias santos e festas, leis sobre a circuncisão. Tudo isso aí não serve mais. Nem o sábado também. Por que o sábado não serve mais? A resposta está na Bíblia, ó. Havendo riscado a cédula, que era contrário a nós nas suas ordenanças, né? De alguma maneira nos era contrário, atirou no meio de nós, cravando na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, se baseando em salvação em comida, pelo beber, se baseando em bebida, né? Fala que café é pecado, chá, entre outras coisas, né? Que não tem relevância com bebida alcoólica, tá? Só vou trazer um pedacinho do estudo anterior. Que bebida alcoólica é bom que ninguém toque nela, para não escandalizar. Se uma pessoa ver, vai falar: ué, mas peraí, ele é de cristão e tá tomando bebida alcoólica? Tem coisa errada aí, não tem? Então essas coisas é bom não tocar para não gerar escândalo. Para depois não ficar uma sentença pesada em cima da vida da pessoa. Tá ok? Que nos era contrária e atirou no meio de nós, cravando na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber ou por causa dos dias de festa. São festas judaicas aí. São 7 festas judaicas que tem lá na lei de Deus. Lua nova ou sábados, no plural, não é singular. Esses sábados aí inclui todos, tanto os semanais quanto os sábados anuais, que está lá em Levítico capítulo 25.
Você entende agora por que o texto lá em cima de Colossenses 2:4-23 diz advertência acerca das falsas doutrinas? Tem pessoas que estão querendo ser doutor da lei, não entendem nem o que dizem nem o que afirmam. É o que o texto de 1 Timóteo capítulo 1 está dizendo. E aí, quero trazer o que? A doutrina do sábado para a salvação? Se você for rodar na internet aí, você vai ver um debate ferronho por causa do sábado. Falam que os que não guardam o sábado vai para o inferno. Só que essa parte da Bíblia não observaram. É por isso que você não encontra nenhum versículo de via expressa ou ordenança. Observe o sábado, guarde o sábado. Sábado para a salvação. Você não encontra. Você não acha mais. Se não acha mais, significa o quê? Que não serve. Olha o mundo do século XXI que nós estamos hoje. Como é que faz para parar o mundo em pleno século XXI? Então, pera aí, a pessoa está falando que está aguardando o sábado, em casa, com o celular na mão, mandando mensagem dentro do grupo, carregando a bateria do telefone, e uma pessoa trabalhando lá na companhia da rede elétrica para manter a luz do bonitão em casa que está acesa. E julgando os outros por causa do sábado. E a Bíblia me falando o quê? Que essas leis foram abolidas pelo Senhor Jesus Cristo, que nos libertou dessas ordenanças. Senão a gente já está com a cara fincada nos 613 mandamentos da Torá. E agora, como é que pratica os 613 em pleno século XXI? Não dá. Não tem como. E aí, se alguém usar aquele texto de Tiago 2:9 até o verso de número 11, errado de forma contra você, você fala assim: se alguém disser que guarda toda a lei, tropeçar em um ponto só, sábado não é mais trupico de salvação. Eu tenho certeza que metade das pessoas que estão assistindo isso aqui tem o Espírito Santo. Fala pra mim, qual foi a vez que o Espírito Santo cobrou de você o sábado? E tem pessoas ainda usando o texto de Hebreus capítulo 4 de forma errada. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. Resta ainda. Isso é para agora? Não, então só pode ser para o futuro, né? É, porque o texto lá me dá uma outra resposta. São sombra de coisas futuras. Você sabe onde que é o descanso do cristão hoje? É no Senhor Jesus Cristo. Não é mais o dia da semana especificamente obrigatório. Não, a pessoa pode descansar qualquer dia da semana. Não vai interferir mais nada na salvação dela. Então isso só pode ser doutrina de quem? A resposta está no mesmo contexto. Ó. As quais todas parecem pelo uso segundo preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. É doutrina de quem o ensinamento do sábado? É doutrina de homens, não é da Bíblia. Se o apóstolo Paulo escreveu, ó, ninguém vos julgue por causa de festa judaica, não deixa ninguém julgar você por causa da lua nova, está lá no texto. No 603 da Torá, a lua nova está lá. E engraçado que a lua nova ela aparece em Isaías 66 também aparece. E aí a pessoa te julga pelo sábado e fala, mas peraí, então por que você não está praticando a lua nova? Ambos dois estão no mesmo versículo. E aí quando eu começo a fazer essas coisas, sabe o que eu estou fazendo de errado? O que a Bíblia está falando para mim não fazer. Não serve mais. Sábado não serve mais para salvação, não serve mais como mandamento. É isso. Jesus nos libertou dessas ordenanças da lei. A lei que consistiam em ordenanças obrigatórias. Quer ver? A Bíblia tem a resposta para tudo. Guardarão os sábados os... É todo mundo? Ou será que era só os judeus, os filhos de Israel? É porque todas as pessoas que se convertiam ao judaísmo tinham que passar pelo processo de circuncisão para garantir o ritual de que ele estava virando um judeu, para fazer parte do judaísmo. Você sabia que essas práticas continuam no dia de hoje? Se você falar assim, ó, eu quero entrar para o judaísmo, a pessoa vai perguntar, se for homem vai perguntar, você é circuncidado? Então você tem que passar pela circuncisão. E aí a gente vai te passar uma lista dos 613 preceitos para você começar a praticar. Você entendeu agora o que é levantar a lição do Velho Testamento?
Levantar a lição do Velho Testamento é pegar coisas que Jesus Cristo aboliu das leis judaicas, da Torá, que Deus deu a Moisés, e fazer gambiarra e adaptar no tempo da graça. E aí tem um monte de gente por aí pregando a lei de forma errada. Por que estão pregando a lei de forma errada? É simples. Não analisa todos os pontos da lei que está no Novo Testamento. Só pega as partes que interessam. Só pega as partes que interessam para ela. Não o que a Bíblia está dizendo. Porque a pessoa que já é justificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e tem os frutos do Espírito Santo, o texto me dá a resposta. Contra essas coisas não há lei. Não é o fato da pessoa falar assim, então se não tem lei eu posso pecar então. Não pode não, bonitão. Está no Novo Testamento que eu não posso fazer as outras coisas. Existe uma lista enorme de outros pecados explícitos no Novo Testamento que não está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem lá acepção de pessoas, mas está no Novo, tá? E agora? Tá, pergunta é difícil, não? Percebe só? Então as pessoas que estão ensinando essas coisas estão ensinando uma falsa doutrina. Não serve para salvação, não. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu em Romanos 14: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual a todos os dias. Cada um esteja meramente seguro em seu próprio ânimo, ou mudando a tradução da Bíblia, esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Se a pessoa quer continuar guardando no sábado, deixa ela guardar. O ruim é quando eu uso o sábado para me justificar diante de Deus e dos homens. Aí sabe o que a Bíblia vai me dizer? Aí toma uma cacetada da palavra de Deus lá naquela parte que diz assim: todos aqueles que tentassem justificar diante de Deus por causa das obras da lei, Deus reprova. Da graça tendes caído. Tá na Bíblia isso aí, tá? Um tá em Romanos e o outro tá em Gálatas. Essas duas passagens aí você encontra na Bíblia. Porque diante de Deus nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Aí a pessoa está praticando o sábado, julgando as outras, achando que vai para o céu, quando na verdade está indo totalmente fora do evangelho. O problema da seita é essa. Quer ver? Para você ver uma pessoa que não tem o entendimento dentro da mente. A pessoa fala assim, ó: só tem salvação quem faz parte de tal denominação. Então, peraí, vamos voltar para a Bíblia. Quer dizer então que quando a igreja começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Porque a igreja começou ali, beleza? Tem algum texto dentro da Bíblia falando de uma placa de denominação tal? Ó, você tem que congregar nessa daqui, ó, esse é o nome aqui que está certo, você tem que fazer parte dessa. Tem na Bíblia? Não tem. Então como é que só tem salvação lá dentro? Não quer dizer que quando aquela denominação foi fundada, né? Eu vou pegar aqui uma carona aqui em 1844, né? Diz lá sobre a questão de Remanes. Você entendeu, né? Fala que só tem salvação aqueles que faz parte daquele negócio ali. Então, peraí. Quer dizer que daquele tempo para trás, então, todo mundo foi pro inferno. Então, os apóstolos, os discípulos, foi todo mundo pro inferno, então. Por isso só tem salvação lá dentro e aquela denominação começou naquela data. Percebeu o problema do movimento exclusivista? Por isso que eu falei lá no grupo. Eu falei, eu não julgo a minha denominação ser a mais perfeita. Você sabe por quê? Porque ela é constituída por pessoas. A minha intenção não é ficar pregando placa de igreja para as pessoas. Não. Tem que pregar a palavra, tem que pregar Cristo. E hoje as pessoas debatem mais defendendo placa ao invés de defender o evangelho. Que você tem que congregar, de fato, você tem que congregar. Não tem jeito. E a congregação é construída, a igreja é construída por pessoas. Se a pessoa falar assim, eu sou a igreja, não. Você é a igreja quando você está reunido com todo mundo. Não individualmente. Profundo, né? Tá vendo o que as pessoas às vezes esquecem de analisar?
E as outras denominações que estão se reunindo por aí para ficar atacando as outras, deixa eles atacar à vontade. A pessoa que já tem firmamento, às vezes, por isso que é importante, quando você for congregar em um lugar, perguntar para Deus e analisar as escrituras de preferência, para você não entrar nesses caminhos aí. Sabe por quê? Se você entrar para um movimento exclusivista, esse negócio vai te fazer virar um religioso. Ao ponto de você excluir todo mundo, querer se achar o santão, né? E querer ser o pam do negócio. E aí Deus vai estar olhando para você e falando: você não é nada, rapaz. Se eu não sou a misericórdia na tua vida, nem respirando, você não tava. O problema do movimento exclusivista foi isso. Faz as pessoas ficar cegas e religiosas, ao ponto dela espiritualizar tudo, condenar todo mundo e falar que só ali tá certo e o resto tá tudo errado. E ela esquece que ela é ser humano e que ela é falha também. Esquece isso. E aí acontece aquele processo que está lá em Mateus capítulo 23. Vocês fecham o reino dos céus aos homens, nem vocês não estão entrando, vocês não estão deixando nem entrar aqueles que estão entrando. Colocam um monte de fardo pesado em cima das pessoas, nem vocês não carregam, que eu carrego isso? Essa foi a cobrança de Jesus por causa deles. Então vamos lá. Festas judaicas, falsa doutrina. Lua nova, falsa doutrina. Sábado, falsa doutrina. Comida, falsa doutrina. A não ser que a pessoa fala assim, ó, isso aí foi oferecido e sacrificado a ídolos. Ou alguma coisa sufocada no sangue. Essas coisas você deve abster-se. Agora, café, chá, refrigerante, Coca-Cola, vai levar pro inferno. Mas é muita coisa mesmo, viu? Falsa doutrina. Bom, esse tema aqui eu vou encerrar, tá bom? Eu acho que aqui já ficou bem explicado agora, né? Foi bom ter dado uma cavucada. Tá vendo a importância de você estudar as escrituras? Você não cai na falácia de pessoas. Você analisa aquilo que está sendo empregado, vê se são verdadeiros mestres ou se são falsos mestres. Por isso que a Bíblia manda a gente experimentar os espíritos para ver se os espíritos procedem de Deus. Por causa de quem? Dos falsos profetas. Achar que o falso profeta não é formado em teologia? E o inimigo está pintando e bordando com a vida dessas pessoas aí. E hoje, e uma verdade absoluta, as heresias hoje tá escancarada, amigão. A apostasia tá perto. Sabe o que falta pro fim do mundo dar início? É só a igreja sair no arrebatamento. Aí o palco do fim começa. Até daqui a pouco, mais um estudo maravilhoso.